Bem, pessoal, eu fiz um vídeo aqui sobre sintomas de câncer, né? E gerou muito comentário, muita pergunta, e eu tô fazendo esse vídeo aqui para responder melhor para vocês, né? Obviamente, quando a gente fala de câncer, né, o médico que lida com isso é um oncologista, né? Mas de maneira geral, qualquer médico, qualquer especialidade vai lidar com os tumores no seu dia a dia. Porque o que está acontecendo no Brasil é uma mudança, isso aconteceu no mundo inteiro e no Brasil também, né? É uma mudança geracional. Como assim mudança geracional? As pessoas, a pirâmide da gente etária, né, que tempo de vida, ela está mudando completamente. Década de 50, 60, as pessoas viviam 40, 50 anos, hoje está se passando dos 80 anos fácil, né? Muita gente passando, né? Tanto que a média de vida dos brasileiros, a mulher até mais do que o homem, né, quase 3, 4 anos a mais do que o homem, né? 70 e poucos anos já tá tranquilo, né? A maioria das pessoas vivem. Ah, Júlio, vai gente morrer antes de descobrir um câncer e tal, vai acontecer. Mas a gente trabalha sempre, né, na medicina assim, com a estatística, com a probabilidade. Então a pessoa que nasceu hoje, né, no Brasil tem uma probabilidade de viver muitos mais anos do que era antigamente e passar de 70 anos tem sido uma realidade, né? Quando a gente pega pessoas que se cuidam, que não tem muito problema de saúde e tal, elas normalmente vão passar dos 80 anos, né? Que tem o cuidado da saúde mais adequado, né? Quando a gente pega a média, vai ter gente em situação de pobreza extrema, que vai ter mortalidade infantil, ainda tem muito ainda no Brasil, né? Então aquela pessoa, né, que geralmente que está acompanhando aqui no canal, né? Como eu falei com vocês, a média de idade aqui do meu canal é 50 anos, um número absurdo para YouTube, né? Quando eu vejo outros canais e as pessoas que comentam é 20, 30, então você percebe que há essa mudança geralmente geracional e também quem se preocupa com saúde acaba tendo uma idade um pouquinho mais avançada, né? Então essa idade de 50 anos é uma idade que a pessoa está começando a se preocupar com isso, né? Por isso que talvez esse vídeo gerou muito comentário, né? Então vamos lá falar com vocês os exames mais relevantes e mais importantes para você saber se tem câncer. Primeiro lugar, como eu falei com a medicina, é uma ciência, né? Ela baseia muito em número. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, por exemplo, sou neurocirurgião, o paciente chega e diz assim, eu quero saber, alguém coloca aqui, eu quero saber se eu tenho câncer no cérebro, que exame eu faço? Não é assim. Existem algumas doenças, já vou começar pela minha área de atividade do meu dia a dia, né? Como, por exemplo, na neurocirurgia, que a gente só faz exame baseado no sintoma. Aí você pergunta assim, Júlio, mas não era melhor fazer o exame de todo mundo para descobrir quem tem câncer antes e aí já tratar? Faz até um sentido isso, mas do ponto de vista científico não faz. Por quê? Porque você tem que mostrar que você fazer exames em série, o famoso screening, né, vai ter um benefício para a pessoa e populacional também. Então, na maioria desses testes que você pede, na minha área de neuro, não existe comprovação científica numa população geral de fazer screening para tumores cerebrais. Então, por exemplo, para tumores cerebral não existe screening populacional. Às vezes a gente faz, claro, em situações específicas. Tem pacientes de história familiar, tem pacientes que tiveram outro tipo de câncer e tem uma queixa, uma coisa, então assim, mas é muito baseado na história individual ou no sintoma dos pacientes. Normalmente sintoma, é muito, muito raro você pedir um exame sem sintoma para qualquer tipo de paciente. Existem mutações genéticas familiares que predispõem tumor cerebral, existem algumas, mas normalmente isso vem junto com outros tipos de tumores, né? Então assim, no tumor cerebral. Tanto que se você pare para pensar, você já viu na televisão alguma campanha, você previne e tal, tumor cerebral, não tem. Um tumor mais raro e também não tem um screening tão específico para ele. Então é muito baseado no sintoma. Aí você vai conversar com o seu médico, né? Agora vamos para os outros que tem para vocês entenderem. Quais são os que tem e que são comprovados, né? A mamografia, comprovado, né? TV, você liga, você vê. Então, fazer mamografia, a mulher acompanha com o ginecologista, né? Ir direitinho e tal, vai prevenir. Você vai ter uma chance menor de morrer de câncer de mama se você fizer isso. Então, o screening está mais do que comprovado, né? Começar na população feminina, que os dois mais comuns, a mesma coisa do Papa Nicolau. O HPV, eu tenho muito vídeo aqui do HPV, até da vacina do HPV eu tenho um vídeo e tal. Você ir no seu ginecologista direitinho e fazer o teste periódico vai prevenir você ter câncer e morrer de câncer de colo de útero. Então, e no Brasil é uma causa relevante, tá, dos principais cânceres, porque muita gente tem HPV, né? É uma doença sexualmente transmissível, um vírus, mas grande parte da população tem na idade sexualmente ativa. Então, às vezes a pessoa, não, mas eu tive um parceiro, mas às vezes seu parceiro teve mais de uma pessoa. Então, assim, a chance existe e é razoável, é grande, por isso que se faz os screens e precisa a mulher ir periodicamente para o ginecologista. Já falei dois que tem muita relação dessa com o ginecologista, né? Que ele vai se explicar como palpar, tudo isso. Já dois específicos. Vamos agora para um específico. Homem geralmente não se cuida, é natural. Tem um paciente homem, a gente vê o cuidado com a saúde do homem completamente diferente da mulher. Talvez por isso também as mulheres vivem tão mais que o homem, né? Quase 5 anos, né? Mais. É um número muito relevante, né? E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né?
Além disso, né, no caso do homem, é a próstata. Então, próstata. Tem um debate na comunidade científica, né? O papel do PSA e do toque retal. Mas hoje, né, ir para o seu urologista, conversar com ele direitinho, ele vai te dizer o que deve ser feito, né? Porque o debate é muito sobre o tratamento, como faz, mas você saber o que tem para ver o que vai fazer, precisa ou não fazer biópsia e tal, é outro contexto, né? Então, o fazer o screening, o conversar com o seu... É bom você ter um médico da família para debater com ele, ver direitinho. Vou pedir PSA, vou pedir o toque, né? Vou encaminhar para o urologista. Então, você ter esse médico generalista que vai te encaminhar. Dentro da ciência médica, tem algumas polêmicas, mas são polêmicas discretas. Você pergunta se, Júlio, é sociedade de urologia, todas do mundo e tal, continua indicando você fazer o screening. É porque tem até uma frase que algumas pessoas falam assim, todo homem terá câncer de próstata se viver tempo suficiente. Né? Então, quando você vê as estatísticas de câncer de próstata com envelhecimento, você vê que os homens que vivem muito, quase todos vão ter algum tipo, mas muitos desses tumores têm crescimento lento, não vão dar problema e tal. Por isso que eu nem estou entrando nesse debate para vocês, né? Que não é minha área, mas para você entender que o papel do cuidado com a próstata, PSA, toque é relevante sim, e em especial entender os sintomas. O homem às vezes é questão urinária. Estou falando aqui de screening, né, que teoricamente alguém sem sintoma, mas às vezes o homem não se toca tanto, né? A urina fica mais fraca, às vezes sai sangue na urina, às vezes dói para urinar, às vezes com o tempo todo no banheiro, porque a próstata tá ali no meio e aí às vezes aquilo dificulta a urina passar, tá bom? Agora vamos para um também muito relevante, pouca gente sabe, é a colonoscopia. A gente tem nossa parte intestinal, né? Células que são trocadas ali diariamente e é muito comum ter câncer, né? Então, acima de 50 anos, você vai conversar com seu médico, mas é muito frequente ele fazer a colonoscopia, pedir para você, com espaço de tempo maior, né, anual, nada disso, mas ele vai ver situação a situação para ver. Mas você descobre um câncer de colo, o intestino, já mostrei vários para você, tem um vídeo aqui muito falando, né, sobre isso. Ele tá no abdômen, então tem muito espaço. Então, às vezes, o tumor vai crescendo, a pessoa com pouquíssimo sintoma, ou sintoma quase nenhum. Então, quando faz a colonoscopia, ele vai olhar com a câmera ali por dentro, às vezes tira lesões bem pequenas, lesões que estão só no local, né? E consegue resolver esse problema de forma simples, né? E forma rápida. Outro problema que pouca gente sabe, mas que é muito relevante também para câncer, um dos cânceres mais comuns, em especial quem tem a pele branca, é a dermatoscopia, que é você ir no seu dermatologista que ele vai te examinar, vai te avaliar a pele inteira. Porque principal ou maior órgão que a gente tem, recobre nosso corpo inteiro, a gente o tempo todo, ainda mais aqui no Brasil, né, é submetidos a sol, né, tem um problema da gente aqui que é isso, é muito sol que a gente toma a vida inteira, né, e aí pode aparecer tumorizinhos. Não é incomum hoje você ver o famoso o artista de Hollywood, isso aqui, a fulana tá com câncer, é o que de pele, mas tirou, tá curado, e ninguém nem fala mais que aquela pessoa teve câncer porque curou, porque são pessoas que se cuidam muito bem, elas vão o tempo todo dermatologista. Até tem a questão estética mesmo da dermato, e às vezes o paciente vai para uma questão estética e o dermato identifica, porque às vezes é difícil você olhar seu corpo inteiro, né? Às vezes com parceira, né? O parceiro, olhar direitinho, mas às vezes vai notar, que pinta é essa? Não tinha antes. Mas você vai no dermatologista, ele faz isso de forma sistemática. Você se observa é importante, mas alguns locais do corpo, seu corpo você não consegue ver. De maneira geral, os tumores acontecem em um local que está tendo incidência realmente ao sol, mas tem que ficar atento assim. Então, ir para o dermatologista, fazer esse cuidado é muito, muito relevante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que é muita informação, mas vocês perguntaram também muito sobre isso, né? Ah, qual exame faz, o que é que faz? Às vezes são exames simples, como eu falei, o dermatologista, ele vai olhar, tirar foto, botar uma lupa e ficar olhando o seu corpo, olhar a pele e tal, para ver se encontra algum... não é um exame que você paga e entra na máquina, né? Mas são esses tipos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.